E se eu te dissesse que um dos maiores impérios da antiguidade foi mencionado nas Escrituras muito antes de alcançar seu auge? Que um rei estrangeiro foi descrito como um instrumento de Deus para libertar seu povo, e que as ruínas de seu império ainda estão de pé, confirmando o contexto histórico bíblico? Bem-vindo ao antigo território da Pérsia, hoje chamado Irã, terra de Ciro, dos Medos, dos Persas, uma região que, nas páginas da Bíblia, desempenhou um papel decisivo na história do povo de Deus. Neste documentário, você vai descobrir como a arqueologia tem revelado, inscrição por inscrição, que o cenário descrito na Bíblia sobre a Pérsia não pertence ao mito, mas à história antiga. Prepare-se para uma jornada por palácios monumentais, cilindros de argila milenares e acontecimentos que transformaram o destino de Israel. Contexto histórico e geográfico. Irã, hoje uma nação moderna no Oriente Médio, mas há 2.500 anos, essa terra era o coração do Império Persa, um dos maiores impérios que o mundo antigo já havia visto. Dos desertos da Arábia até as montanhas da Índia, dos rios da Mesopotâmia até as costas do Mediterrâneo, a Pérsia dominava vastas regiões do mundo conhecido. E foi sob o domínio desse império que o povo judeu viveu um dos capítulos mais dramáticos de sua história: o fim do exílio babilônico e o retorno à terra de Judá. A arqueologia bíblica no Irã apresenta desafios. Diferente de Israel ou Egito, onde escavações são amplamente acessíveis, o Irã moderno possui restrições políticas que limitam pesquisas internacionais. Ainda assim, escavações realizadas desde o século XIX trouxeram descobertas importantes em sítios como Persépolis, Pasárgada e Susa, cidades mencionadas direta ou indiretamente na narrativa bíblica. O cilindro de Ciro. Londres, 1879. Um artefato descoberto nas ruínas da antiga Babilônia chega ao British Museum. Um cilindro de argila coberto de escrita cuneiforme. Ao ser traduzido, esse objeto se tornaria uma das evidências históricas mais importantes para entender o contexto do período persa. O cilindro de Ciro, datado de 539 a.C., traz uma proclamação do rei persa Ciro II após sua conquista da Babilônia. O texto descreve a restauração de templos e o retorno de povos deslocados às suas terras, uma política de tolerância religiosa e administrativa, incomum para a época. A Bíblia relata um decreto de Ciro, permitindo que os judeus retornassem e reconstruíssem o templo, Esdras 1. O cilindro não menciona Jerusalém diretamente, mas confirma que esse tipo de política imperial realmente existia no governo persa. Historiadores como Amélie Court, especialista em história do Oriente Próximo, afirmam que o cilindro de Ciro se encaixa na tradição real mesopotâmica, mas reflete também a política de legitimação e restauração praticada por Ciro. Isaías e a menção a Ciro. O livro de Isaías menciona Ciro pelo nome. Isaías 44:28, 45:1, descrevendo-o como instrumento de Deus para permitir a reconstrução de Jerusalém. O grande rolo de Isaías, encontrado em Qumran e datado de cerca de 125 a.C., demonstra que o texto de Isaías já circulava séculos antes da era cristã, preservando essa referência histórica. A arqueologia não pode explicar a dimensão profética do texto, mas confirma que o livro de Isaías é antigo e que Ciro foi uma figura histórica real que conquistou a Babilônia e implementou políticas de restauração.
Persépolis e Susa. Persépolis, construída por Dário I, foi a capital cerimonial do Império Persa. Seus relevos mostram delegações de diversas nações trazendo tributos, refletindo a diversidade cultural do império descrito na Bíblia. Susa, outra capital persa, aparece nos livros de Ester, Daniel e Neemias. Escavações arqueológicas revelaram palácios monumentais, pátios internos e arquitetura compatível com a descrição de uma corte imperial. Daniel e Belsazar. O livro de Daniel menciona Belsazar como governante na Babilônia. Durante muito tempo, registros conhecidos citavam apenas Nabonido como o último rei. Escavações revelaram textos cuneiformes mostrando que Belsazar era filho de Nabonido e atuava como corregente, explicando por que Daniel foi feito terceiro no reino. Daniel 5,16. Ester e a vida na corte persa. O livro de Ester descreve detalhes da corte persa, banquetes, pátios internos, sistema de correios, registros oficiais. Muitos desses elementos encontram paralelos em fontes históricas persas, como os relatos de Heródoto e registros administrativos do período Aquemênida. O legado persa na história bíblica. Sem a política persa de retorno dos exilados, não haveria reconstrução de Jerusalém, nem o Segundo Templo, contexto essencial para os acontecimentos do Novo Testamento. Ciro é chamado de ungido em Isaías 45:1, termo que destaca seu papel histórico dentro do plano divino, mesmo sendo um rei estrangeiro. Pedras não têm fé. Inscrições não fazem orações, ruínas não pregam sermões, e ainda assim elas falam. Falam de reis que existiram, de impérios que governaram, de decisões políticas que mudaram o destino de nações inteiras. Das escadarias de Persépolis aos palácios de Susa, da argila gravada do cilindro de Ciro às antigas profecias preservadas no livro de Isaías, a arqueologia revela um cenário que não contradiz as escrituras, mas dialoga com elas. Ela não pode medir o milagre, não pode escavar a fé, não pode provar o agir invisível de Deus, mas pode confirmar o palco da história onde esses acontecimentos se desenrolaram. Pode mostrar que os reis mencionados existiram, que as cidades citadas eram reais, que o contexto político descrito na Bíblia é compatível com o que sabemos da história antiga. E isso muda a forma como lemos as Escrituras. A Bíblia não se apresenta como mito distante ou alegoria simbólica. Ela se enraiza na geografia, no tempo, nos impérios e nas decisões humanas. Deus não age fora da história, ele age dentro dela. Ele levanta reis, ele move impérios, ele cumpre seus propósitos através de pessoas que muitas vezes nem percebem que estão fazendo parte de algo maior. Ciro, o Grande, não conhecia o Deus de Israel como os profetas conheciam, e ainda assim foi chamado de instrumento nas mãos do Senhor para restaurar Jerusalém. Essa é a mensagem que ecoa dessas ruínas. Deus governa tal história. A arqueologia não substitui a fé, mas ela remove a ideia de que a fé bíblica vive no vazio. Ela mostra que a fé cristã está ancorada em eventos reais, em lugares reais, em pessoas reais. E quando a pá do arqueólogo encontra o texto das Escrituras, não surge conflito, surge contexto. Não nasce descrença, nasce profundidade, porque a fé não teme a investigação sincera. Ela se fortalece quando a verdade é buscada com honestidade. Que essas descobertas não sirvam apenas para informar nossa mente, mas para fortalecer nosso coração. Que ao vermos as ruínas do antigo Império Persa, possamos lembrar: o mesmo Deus que guiou a história de Israel continua soberano hoje. Impérios se levantam e caem.
pedras se desgastam, palácios viram pó, mas a palavra permanece, e o Deus que agiu na história continua agindo na vida de todo aquele que confia nele. Antes de finalizar, quero muito te agradecer por ter ficado até aqui. Se esse conteúdo te acrescentou em algo, conte para nós. Deixe seu like e nos siga. Vamos trazer mais conhecimento. Agora sim, irei escurecer a tela e finalizar. Senhor Deus, assim como o Senhor guiou a história das nações e usou reis e impérios para cumprir seus propósitos, nós reconhecemos hoje que Tu continuas soberano sobre todas as coisas. Ao vermos as evidências do passado, fortalece também a nossa fé no presente. Ajuda cada pessoa que está assistindo a confiar que o Senhor dirige os caminhos da sua vida, mesmo quando não entende todos os acontecimentos. Que a certeza de que Tu ages na história traga paz ao coração, esperança nos dias difíceis e confiança nas Tuas promessas. Assim como restauraste Jerusalém no tempo de Ciro, restaura também a fé, a alegria e a força dessa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.